Você já sentiu, ao entrar em sua própria casa, que algo estava fora do lugar, mesmo quando tudo parecia aparentemente normal? Já percebeu um silêncio que não é paz, um incômodo que não tem origem física, uma sensação de peso que você não consegue explicar? Santa Catarina dizia que existem momentos em que não é apenas a alma que pede socorro, é a própria casa que clama por proteção espiritual. E quando uma casa perde a luz, quando a graça começa a ser obscurecida, quando sombras espirituais tomam espaço, os sinais aparecem primeiro de forma sutil, quase imperceptível. Ela insistia que Deus nunca abandona uma morada que deseja ser dele, mas alerta seus moradores com delicadeza antes que algo mais grave aconteça. Por isso, quando certos sinais surgem, não se trata de superstição, é advertência. É cuidado, é urgência. Se esta mensagem já está falando com você, escreva nos comentários. Santa Catarina, proteja minha casa, e una-se a esta corrente de fé que atravessa o invisível. Santa Catarina de Bolonha afirmava que Deus, em sua misericórdia, coloca em toda casa um tipo de luminária espiritual, algo semelhante a um resplendor que envolve o espaço quando ele é consagrado ao bem. Mas esse resplendor pode ser enfraquecido pelas atitudes, pelos pensamentos, pelas palavras e até pelas visitas que atravessam o lar. Ela dizia que a casa é como a alma, acolhe, guarda, respira. E assim como uma alma pode ser ferida por coisas externas, a casa também pode ser espiritualmente afetada sem que seus moradores percebam imediatamente. Por isso Deus permite sinais, 4 sinais principais, segundo Santa Catarina, que revelam quando um lar precisa de proteção espiritual urgente. E antes de entrar nesses sinais, Santa Catarina contava algo que muitos ignoram. O lar é o cenário das lutas invisíveis da alma. É ali que a pessoa repousa, se recupera, chora, se levanta, decide, reza, erra, ama, duvida. É ali que as batalhas espirituais se tornam mais intensas. Não porque a casa seja frágil, mas porque o lar é o ambiente onde a alma fica mais vulnerável. Por isso, quando o lar é atacado, é porque a alma está sendo visada. E quando Deus mostra sinais na casa, é porque Ele quer evitar que a alma adoeça espiritualmente. Mas como reconhecer esses sinais? Santa Catarina dizia que eles quase nunca aparecem de forma espetacular ou assustadora, como nos imaginários populares. Eles surgem no cotidiano, nas pequenas coisas, nos incômodos que ignoramos, nos silêncios que tentamos justificar. Deus fala primeiro no leve, depois no claro. Só fala no forte quando a alma não quis ouvir o suave. E foi por isso que ela descreveu um episódio de sua juventude no convento. Certa noite, enquanto caminhava pelo dormitório, percebeu que tudo parecia levemente deslocado, como se um ar frio tivesse passado por ali sem que as janelas estivessem abertas. Nada físico havia mudado, mas o ambiente carregava uma densidade que ela não havia sentido antes. Ao repousar, teve uma visão. A luz que normalmente enchia aquele lugar estava mais fraca, como se algo tivesse se infiltrado no espaço. Em oração, compreendeu que não era sua alma que estava perturbada, mas o ambiente. A casa também respira, ela dizia, e quando respira o que não é bom, avisa. Ela ensinava que o primeiro aviso quase sempre vem em forma de inquietação inexplicável. Algo que não tem nome, que não tem causa aparente, mas que se repete. A pessoa pensa que é cansaço, estresse, ansiedade, e muitas vezes até é demais, quando essa inquietação aparece somente dentro da casa e não fora dela. Quando ela se intensifica no ambiente e não na vida externa, Santa Catarina dizia que esse é um dos primeiros sinais. Algo espiritual está pedindo socorro. Mas existe algo ainda mais profundo que ela revelava. Deus não permite que uma casa seja espiritualmente atingida sem primeiro oferecer proteção. Ela dizia que antes de qualquer sombra entrar, sempre há uma luz que tenta impedir.
E muitas vezes essa luz se manifesta na forma de sonhos, pressentimentos, pequenas coincidências, conversas que parecem surgir do nada, lembranças repentinas de oração. Se essas coisas começam a acontecer dentro do lar, não ignore, é Deus falando. Você já sentiu como se uma visita tivesse deixado uma energia pesada no ambiente? Já notou que após certas discussões a casa inteira parece diferente, mais silenciosa e carregada? Santa Catarina dizia que a casa sente o que nela acontece. E quando uma casa começa a perder a paz que antes era natural, esse é outro sinal que não deve ser desprezado. Ela contava que no convento havia dias em que as irmãs discutiam ou se irritavam, coisas humanas e comuns. Mas quando essas tensões não eram resolvidas, o ambiente inteiro mudava. Parecia que a luz diminuía. Parecia que o ar se tornava mais denso. E ela sabia pelo discernimento espiritual que Deus lhe concederá, que a casa precisava de oração. Mas o que poucos compreendem é que Santa Catarina afirmava que o mal raramente começa grande. Ele começa pequeno. Ele entra pelos detalhes, pelas palavras ásperas, pela frieza, pela falta de perdão, pelas portas que se fecham no silêncio do coração. E quando isso acontece repetidamente, a casa começa a se tornar terreno fértil para inquietações espirituais. Ela também dizia que existem casas que guardam dores antigas. Casas onde alguém chorou demais, sofreu demais, odiou demais. Casas onde houve brigas frequentes, enfermidades prolongadas, abandonos, pecados repetidos. Essas marcas permanecem no ambiente se não forem entregues a Deus. E quando uma nova família entra, ela sente algo que não sabe explicar. Santa Catarina dizia: a casa guarda memórias, mas Deus pode purificá-las. É por isso que ela insistia tanto na necessidade de manter a casa espiritualmente protegida, não por medo, mas por clareza, porque o lar é o primeiro templo que habitamos. E se ele estiver enfraquecido, a alma se desequilibra. Se ele estiver em luz, a alma encontra repouso. Santa Catarina sabia, por experiência e revelação, que quando Deus avisa, é porque quer agir. E aqui começa a revelação que fundamenta todo este vídeo. Santa Catarina dizia que existem 4 sinais ocultos que mostram quando uma casa precisa de proteção urgente. Sinais que surgem antes da escuridão maior, sinais que surgem para que a família acorde. Hoje, nesta primeira parte, você está sendo preparado para reconhecê-los. Nas próximas partes, você vai ouvir cada sinal com profundidade. Mas antes ela dizia: para compreender a luz, é preciso perceber a sombra. Antes de entrar nesses sinais, pergunte a si mesmo: por que Deus me trouxe a este vídeo hoje? Que parte de mim Ele deseja iluminar? Que parte da minha casa precisa de atenção? Santa Catarina dizia que quando alguém começa a sentir inquietação ao ouvir algo espiritual, é porque a graça começou a tocar os pontos sensíveis. Às vezes, o aviso não é para assustar, mas para curar. E foi por isso que ela ensinava repetidamente: Deus não abandona as casas que desejam ser dele, mas elas precisam chamá-lo. E essa é a porta que abre a proteção. Você já entrou em um ambiente que parecia exatamente igual ao de sempre, mas por alguma razão sua alma sentiu que algo tinha mudado? Como se uma camada invisível tivesse sido colocada sobre o ar. Santa Catarina dizia que esses são os primeiros movimentos espirituais que a casa realiza quando tenta avisar seus moradores de que a luz que a protegia está começando a se enfraquecer. Segundo ela, toda casa que já recebeu orações, bênçãos, sacramentos ou simples atos de amor possui um brilho espiritual que a envolve como um manto. Mas quando esse brilho diminui, o primeiro a sentir não é o corpo, é o coração. Ela contava que no convento havia certos dias em que as irmãs caminhavam pelo mesmo corredor de sempre, mas percebiam algo diferente. Não sabiam o que era, mas sentiam. Só mais tarde, em oração, Santa Catarina compreendia: era o ambiente pedindo auxílio, como se estivesse respirando com dificuldade.
E ela dizia que isso também acontece nas casas comuns. É como se o lar gritasse silenciosamente: rezem aqui, coloquem luz aqui. Deus quer entrar, mas vocês precisam abrir a porta. O primeiro desses sinais ocultos, segundo Santa Catarina, é um incômodo espiritual súbito e persistente. Não é medo, não é ansiedade, não é sensação física. É um desconforto interno que só surge quando você está em casa, ou quando entra em um cômodo específico. Muitas pessoas tentam explicar isso de forma natural: mudança de clima, má noite de sono, irritação passageira. Mas quando a sensação permanece, especialmente em determinados pontos da casa, Santa Catarina dizia que isso é quase sempre espiritual. A alma sente antes que a mente entenda. E ela explicava que este tipo de desconforto não nasce do nada. Ele acontece quando a graça está tentando impedir algo que se aproxima, ou quando alguma influência negativa, uma palavra pesada, uma visita carregada espiritualmente, ou até um pensamento recorrente de alguém da própria casa começou a tocar o ambiente. O mal raramente entra com violência, dizia ela. Ele entra pelo descuido. E quando entra, Deus acende um alerta. Mas existe um segundo tipo de sinal, ainda mais profundo: a mudança sutil da atmosfera espiritual do lar. Santa Catarina dizia que existem casas que perdem a luz, e isso se percebe nos pequenos detalhes. A casa parece mais silenciosa, mas não é um silêncio de paz, é um silêncio pesado. Ou parece mais escura, mesmo com as luzes acesas. Ou parece fria, mesmo quando a temperatura é normal. Ela dizia que quando o espírito do lar muda, não é a casa que está diferente, é a presença espiritual que está enfraquecida. Talvez você já tenha sentido que ao entrar em sua casa, algo parecia apagado, como se a alegria que antes preenchia o ambiente tivesse sido drenada. Santa Catarina dizia que isso ocorre quando a casa absorve conflitos frequentes, palavras duras, ressentimentos silenciosos, pecados escondidos ou simplesmente longos períodos sem oração. Ela dizia: a casa guarda, a casa absorve, a casa devolve. E se a casa absorve dor demais sem receber luz, ela adoece espiritualmente. E aqui entra um ponto que Santa Catarina fazia questão de ressaltar: muitas casas adoecem não por causa do mal externo, mas por causa do sofrimento interno. Quando alguém chora demais em silêncio, quando alguém vive na tristeza profunda, quando alguém guarda mágoas por anos, o ambiente também se entristece. Não porque a dor seja pecado, mas porque a dor não entregue a Deus pesa. E a casa sente esse peso. Santa Catarina dizia que quando a tristeza espiritual se torna maior que a luz, o lar pede ajuda. Uma vez, ela relatou que uma irmã do convento passava por grande aflição, e embora ninguém soubesse, a atmosfera no dormitório começou a mudar. A luz parecia menor, o ambiente parecia mais denso. Em oração, Santa Catarina compreendeu. Aquela irmã chorava muito todas as noites sem pedir ajuda. A casa estava absorvendo aquele sofrimento. E Deus permitia isso para que alguém percebesse e socorresse. A casa fala quando a alma não consegue mais falar, dizia ela. E isso continua acontecendo hoje. É aqui que surge o terceiro sinal, a perturbação dos sonhos. Santa Catarina dizia que quando uma casa precisa de proteção urgente, a alma dos seus moradores começa a ser advertida enquanto dorme. Pessoas que não têm histórico de pesadelos passam a ter sonhos inquietos. Pessoas que sempre dormiram bem começam a acordar pesadas. Algumas sonham com presenças, outras com confusão, outras com tempestades, outras com sombras. Ela dizia que esses sonhos não são para assustar, mas para avisar: rezem. Protejam o lar. E muitas vezes, dizia ela, as almas dos moradores começam a sentir a luta invisível da casa. Deus permite que vejam símbolos durante o sono: portas fechadas, janelas batendo, corredores escuros, água suja, objetos quebrados. Esses símbolos, segundo Santa Catarina, não são literais.
São reflexos do estado espiritual da casa. Quando a casa precisa de proteção, Deus mostra à alma aquilo que ela não percebe acordada. Ele fala em imagens porque a alma entende em imagens. Você já teve sonhos perturbadores que pareciam não ter explicação? Já acordou cansado, como se tivesse lutado a noite toda? Já sentiu como se algo precisasse ser resolvido dentro do lar? Santa Catarina dizia que quando os sonhos se tornam um campo de batalha, é porque Deus está tentando defender seus moradores de algo que ainda não chegou ao mundo visível. E aqui entra o quarto sinal oculto que muitos ignoram: conflitos que surgem sem motivo. Ela dizia que o mal se aproveita das pequenas brechas, irritação súbita, palavras ditas sem pensar, discussões que aparecem do nada, ressentimentos que surgem onde antes havia harmonia. E estes conflitos repetidos desgastam o ambiente espiritual. Uma vez desgastado, ele se torna vulnerável. E Deus, para evitar que a casa seja ferida, permite que esses conflitos sejam percebidos como aviso. Você já percebeu que certas discussões só acontecem dentro de casa e não fora? Já notou que alguns sentimentos pesados aparecem apenas quando você atravessa a porta? Santa Catarina dizia que isso não é apenas psicológico, muitas vezes é espiritual. Ela dizia: o inimigo ataca onde as almas descansam porque quer roubar a paz. E quando a paz começa a ser roubada, a casa pede socorro. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina também dizia que há casas que se tornam alvo espiritual porque são lares onde nasceram grandes orações, grandes dores, grandes batalhas internas. Casos em que o inimigo tenta apagar aquilo que Deus acendeu. E é por isso que Deus sempre avisa antes. Os sinais não surgem para assustar, mas para preparar. Ele quer que a família acorde, se una, reze, proteja, vigie. E ela contava algo que marcou muitas irmãs: quando a luz espiritual de uma casa amanhece fraca por muitos dias, Deus envia pequenos lembretes aos moradores. Às vezes alguém lembra de um salmo, de uma oração antiga, de uma água benta esquecida, de uma vela abençoada guardada há anos. Outras vezes alguém sente um impulso súbito de arrumar a casa, abrir janelas, limpar o lar, e não apenas por higiene, mas porque a alma percebe que algo precisa ser renovado. Para Santa Catarina, esses impulsos são inspirações da graça. Você já se perguntou por que certos ambientes parecem pesar mais do que outros? Porque há casas em que você entra e imediatamente sente paz, enquanto outras o deixam inquieto, mesmo sem motivo aparente. Santa Catarina dizia que isso não tem relação com decoração, organização ou estética. Tem relação com presença. Tem relação com o que aquela casa absorve espiritualmente. Cada lágrima, cada discussão, cada gesto de amor, cada oração, cada pecado, cada perdão deixam marcas invisíveis no ambiente. E quando essas marcas se acumulam sem serem purificadas, a atmosfera espiritual se altera, às vezes silenciosamente, às vezes de modo tão profundo que até mesmo as crianças percebem. Ela contava que no convento havia um pequeno cômodo onde algumas irmãs guardavam objetos antigos. Não havia nada de errado com o lugar, mas sempre que Santa Catarina entrava ali, sentia a mesma sensação, como se o ar estivesse cansado, triste, pesado. Em oração, ela compreendeu que aquele espaço tinha testemunhado muitas dores escondidas, muitas noites de choro silencioso de irmãs que nunca contaram seus sofrimentos. A casa guardou aquela dor, e quando a dor não é entregue a Deus, ela pesa. É por isso que Santa Catarina dizia que algumas casas parecem carregadas, mesmo quando estão limpas e perfumadas. O peso não vem de fora, vem de dentro. E se isso acontece dentro de um convento, imagine dentro de um lar que enfrenta lutas todos os dias. Quantas vezes a família discute mesmo sem querer?
Quantas vezes alguém dorme chorando? Quantas vezes alguém guarda mágoas tão profundas que nem sabe mais como expressá-las? Quantos pecados escondidos se acumulam no silêncio? Quantas portas se fecham não para proteger, mas para evitar conversas que doem? Santa Catarina dizia que a casa sente tudo isso. Ela absorve tudo. E como um corpo que adoece, ela avisa antes de piorar. Foi por isso que Santa Catarina sempre insistiu: quando um lar começa a perder sua luz interior, a primeira coisa que desaparece é a harmonia entre os moradores. O inimigo não entra derrubando paredes, ele entra dissolvendo afetos. E muitas vezes esse processo começa com pequenos detalhes, irritações sem motivo, impaciência exagerada, perda de diálogo, silêncios pesados, mal-entendidos constantes. A pessoa acha que é fase rotina, cansaço, mas Santa Catarina via aquilo pelo que realmente era, sinal de que a paz espiritual da casa estava sendo atacada. E então surge uma pergunta inevitável: como saber se esses conflitos são humanos ou espirituais? Santa Catarina respondia: observe onde eles acontecem. Se as discussões surgem apenas dentro da casa, se a irritação aparece somente ao atravessar a porta, se as tensões aumentam inexplicavelmente quando todos estão reunidos, é muito provável que o lar esteja sob influência espiritual negativa. Ela dizia: a alma mostra sinais no corpo, a casa mostra sinais no ambiente. E ela acrescentava algo ainda mais profundo: um lar sem oração é como uma porta destrancada. Não significa que o mal já entrou, mas significa que nada impede sua aproximação. Santa Catarina dizia que quando a oração desaparece do lar, a proteção espiritual se torna frágil. Não é castigo, é consequência. Deus sempre está presente, mas a falta de oração cria espaço para que outras influências se aproximem. E quando elas se aproximam, os sinais começam a aparecer. Um desses sinais, segundo ela, é a sensação de cansaço excessivo dentro do lar. A pessoa pode estar bem na rua, resoluta no trabalho, leve com os amigos, mas ao entrar em casa sente peso, desalento, fraqueza, irritação. Isso acontece porque a alma percebe a mudança espiritual antes que a mente compreenda. Santa Catarina dizia que o Espírito Santo fala ao coração através de sensações, e quando o lar precisa de ajuda, o corpo responde. Ela também falava dos objetos que começam a quebrar repetidamente, das plantas que morrem sem explicação, dos eletrônicos que queimam subitamente, dos sons que parecem difíceis de identificar. Ela esclarecia: nem tudo tem origem espiritual. Há coisas que são apenas acidentes. Mas quando esses acontecimentos se tornam frequentes, principalmente em momentos de conflito familiar ou grande desgaste emocional, isso pode ser um reflexo do que está ocorrendo no invisível. O mal toca o ambiente quando não consegue tocar a alma, dizia ela. E quando toca o ambiente, a casa reage. E aqui Santa Catarina introduzia algo que muitas pessoas nunca perceberam. A casa tenta se defender. Ela explicava que espaços onde houve muitas orações, muitas bênçãos, muitos gestos de fé, possuem uma luz que não desaparece facilmente. Essa luz resiste. E essa resistência espiritual se manifesta de diversas maneiras. Pessoas que sentem impulso de abrir janelas, vontade repentina de arrumar o ambiente, necessidade de acender uma vela, desejo de rezar sem motivo aparente. Para ela, esses impulsos não são aleatórios, são inspirações do céu, chamando a família a reacender a luz que está diminuindo. Você já sentiu de repente que precisava rezar dentro de casa, mesmo sem saber por quê? Já teve a impressão de que deveria colocar água benta em um cômodo que estava aparentemente normal? Já percebeu que certas áreas da casa parecem mais pesadas que outras? Santa Catarina dizia que esses movimentos não devem ser ignorados. São advertências amorosas. Não são sinais de medo, são sinais de cuidado. Ela também advertia sobre algo muito importante: objetos trazidos de fora.
Certos presentes carregam energias pesadas. Certas lembranças vêm carregadas de intenções ruins. Certos itens decorativos, mesmo que bonitos, podem ter sido abençoados ou usados em práticas espirituais contrárias à fé. Santa Catarina dizia que alguns objetos entram na casa como portas abertas. E quando essas portas se abrem, o ambiente se desequilibra. Ela aconselhava sempre, ao trazer algo para o lar, reze, agradeça, peça luz, consagre. Não deixe entrar o que não vem de Deus. E há ainda outro ponto que Santa Catarina observava com atenção: o comportamento das crianças e dos animais. Ela dizia que ambos são extremamente sensíveis ao mundo espiritual. Crianças pequenas que passam a chorar em determinados cômodos, ou que não querem dormir sozinhas de repente, muitas vezes estão reagindo ao estado espiritual da casa. Animais que ficam inquietos sem motivo, que olham para um ponto fixo, que evitam certos lugares, também podem estar percebendo mudanças invisíveis. Santa Catarina dizia: a pureza vê onde a distração adulta não percebe. E talvez o mais importante de tudo seja entender que o estado espiritual de um lar não é determinado pelos erros das pessoas, mas pela ausência de luz. Santa Catarina dizia que Deus nunca abandona uma casa apenas porque nela aconteceram pecados, discussões, fragilidades humanas. Pelo contrário, Ele permanece ainda mais próximo. Mas ele precisa ser convidado, precisa ser chamado, precisa ser lembrado. Se a casa permanece por longos períodos sem oração, sem bênção, sem palavras de fé, ela começa a se apagar. E essa escuridão não é castigo, é consequência natural da ausência de luz. Ela dizia: a casa que não reza, adoece. A casa que reza, floresce. Por isso, antes de entrar nos conselhos finais na próxima parte, ela convidava cada família a se perguntar: quais espaços da minha casa precisam de luz? Que parte do meu lar foi esquecida? Onde o silêncio pesa mais do que a paz? É nesse ponto de reflexão que Deus costuma agir. Ele fala no incômodo suave. Ele fala na lembrança repentina. Ele fala no sonho simbólico. Ele fala na emoção inesperada. Ele fala no coração que desperta. E quando ele fala, a casa escuta. Você já percebeu que em certos momentos, a casa parece sussurrar algo para você? Não pelas paredes, não pelo vento, não pelos ruídos, mas pela sensação interior que surge sem explicação. Santa Catarina dizia que esse é o modo mais discreto e mais misericordioso pelo qual Deus fala aos moradores de um lar que precisa ser recolocado sob a luz. Para ela, a casa é um organismo espiritual que vive, sente e responde. Quando algo está errado, ela tenta avisar. E quando algo está prestes a entrar, ela tenta proteger. Mas quando a escuridão começa a ganhar espaço, Deus permite que surjam sinais, não para assustar, mas para despertar. Ela abordava algo muito profundo. O lar é o campo onde se trava uma das mais importantes batalhas espirituais da vida humana, porque é nele que as almas descansam, se regeneram, amam, sofrem, sonham e crescem. Por isso o inimigo investe contra as casas. Ele sabe que uma alma enfraquecida dentro de um lar fragilizado é muito mais vulnerável. E sabe também que uma família em conflito, desgastada ou espiritualmente adormecida abre brechas que ele tentará usar. Santa Catarina dizia: o mal não teme paredes, mas teme lares consagrados. Ela também dizia que Deus nunca abandona uma casa que deseja ser dele. Mesmo que seus moradores estejam distantes da fé, mesmo que tenham fracassado, mesmo que tenham perdido o fervor, Deus não desiste do lar. Ele permanece à porta, esperando ser chamado. E quando surgem os sinais, é o próprio céu suplicando: deixem-me entrar novamente. E talvez você se pergunte agora: se minha casa está passando por esses sinais, o que significa? Significa que Deus está chamando você para restaurá-la. Significa que Ele já está agindo. Significa que não é tarde. Significa que algo dentro de você já reconheceu que o ambiente precisa de luz.
Santa Catarina dizia que o simples fato de perceber o problema já é obra da graça. A alma que desperta vence, e ela repetia. Por isso, ao final de sua explicação sobre os 4 sinais ocultos, o incômodo espiritual sem causa aparente, a mudança sutil da atmosfera, a perturbação dos sonhos e os conflitos que surgem sem motivo, ela dizia que nenhum desses sinais é motivo de desespero. Pelo contrário, eles são convites. São alertas amorosos. São intervenções. São portas abertas para que Deus possa restaurar o lar. Ela ensinava que toda casa, por mais ferida que esteja, pode voltar a ser lugar de paz, de luz e de presença divina. Mesmo ambientes marcados por dores antigas podem ser transformados. Mesmo casas que abrigaram conflitos profundos podem ser curadas. Mesmo lugares onde houve pecado podem se tornar espaços de redenção. Santa Catarina dizia: nenhuma casa é perdida enquanto houver alguém dentro dela disposto a rezar. Mas como restaurar um lar espiritualmente? Como devolver luz ao que está obscurecido? Como proteger o ambiente quando sentimos que algo invisível o perturba? Santa Catarina ensinava que a restauração começa no silêncio. Ela dizia que o primeiro passo não é fala, é percepção. É reconhecer o estado espiritual do lar. É olhar com sinceridade para a atmosfera que reina ali. É entender onde estão as sombras. É perceber onde falta luz. Para ela, esse é o primeiro ato de proteção, a lucidez espiritual. O segundo passo, dizia ela, é remover tudo que alimenta a escuridão. Rancores guardados, palavras não ditas, objetos que carregam peso espiritual, hábitos que ferem a alma, portas internas que nunca foram fechadas, pecados que nunca foram confessados. A casa reflete a alma, dizia ela. Quando purificamos a alma, a casa respira. Mas o terceiro passo era o mais forte: consagrar o lar. Entregar a Deus cada cômodo, cada parede, cada memória, cada canto. Santa Catarina dizia que uma casa consagrada é um lar iluminado por dentro. Não significa ausência de lutas, significa presença constante de luz. Ela contava que no convento, quando sentia que um ambiente estava espiritualmente fraco, ajoelhava-se ali e dizia: Senhor, este espaço é teu. E imediatamente sentia a atmosfera mudar. Porque a luz não entra à força, ela entra quando é convidada. E finalmente o passo mais consolador: manter a proteção viva. Santa Catarina dizia que não basta restaurar, é preciso sustentar. A casa precisa ser alimentada com oração, com bênção, com harmonização espiritual, com palavras de fé, com gestos de caridade entre os moradores. E ela falava algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo: a casa que recebe orações todos os dias nunca ficará escura. Mas talvez o ponto mais belo de tudo aquilo que Santa Catarina ensinava seja este: Deus protege não apenas as paredes, não apenas o ar, não apenas o espaço físico. Ele protege as almas que habitam aquele espaço. Ele olha para o lar com olhos de pai. Ele cobre a casa com sua mão. Ele vela enquanto todos dormem. Ele guarda quando ninguém percebe. Ele defende quando ninguém vê. E quando alguém sente medo, inquietação, angústia dentro da casa, ele se aproxima ainda mais. O lar que teme a Deus não teme o mal, dizia Santa Catarina. Por isso, ao final deste roteiro, ela faria uma pergunta que ecoa profundamente: qual é o estado espiritual do seu lar hoje? A luz? A paz? A união? Ou as sombras que precisam ser dissipadas? Há cômodos esquecidos? Há dores antigas? Há memórias que precisam ser entregues a Deus? A casa está pedindo socorro? Ou está pedindo gratidão? E mais, qual é o seu papel nesta restauração? Porque toda casa é transformada de dentro para fora. Não é o lugar que converte a alma, é a alma que converte o lugar. Santa Catarina dizia: a casa que você habita é a primeira igreja onde Deus te colocou. E como toda igreja, ela precisa ser cuidada. Agora, para honrar tudo que Deus falou ao seu coração neste vídeo,
seguem os conselhos que Santa Catarina deixaria a qualquer família que deseja proteger sua casa espiritualmente. Todos os dias, mesmo que por 1 minuto, faça uma oração dentro do lar. A luz constante vence qualquer sombra. Use água benta com fé, especialmente nos cômodos que parecem mais pesados. A água consagrada purifica o ambiente e fortalece a alma. Perdoe dentro da casa. Nada abre mais brechas espirituais do que o rancor silencioso entre familiares. Remova objetos que lhe causam peso, incômodo ou estranheza. A casa sabe o que não pertence a ela. Consagre o lar ao Senhor, não apenas uma vez, mas sempre que sentir que a paz está diminuindo. Senhor, protege minha casa com teu olhar de amor. Que toda sombra seja dissipada por tua luz, que toda inquietação se transforme em paz e que cada cômodo seja preenchido por tua presença. Santa Catarina, intercedei por nós e guardai este lar sob vossas santas orações. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.